Campanha intensifica combate ao trabalho infantil no Rio Grande do Sul. 126 mil crianças gaúchas fazem parte desta realidade no país. Falta informação. Passageiros ainda desconhecem norma da ANAC que obriga companhias aéreas a informar percentual de atrasos e cancelamentos. Com o compromisso de oferecer uma gastronomia de qualidade, Encantado promove a 11ª edição da Suinofest. E ainda, na véspera do Dia dos Namorados, Secretaria de Saúde de Porto Alegre promove a ação de incentivo ao uso da camisinha. Confira ainda a previsão do tempo para o início da semana, agora no Ubra Notícias. Boa noite. A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego lançou nesta segunda-feira a campanha anual de erradicação do trabalho infantil. Segundo o Ministério Público do Trabalho, 126 mil crianças entre 5 e 15 anos de idade ainda trabalham no Rio Grande do Sul. No país, chegam a 5 milhões. Amanhã é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Estes desenhos feitos por alunos do ensino fundamental de escolas do interior retratam uma triste realidade. Mesmo proibida, a exploração do trabalho de crianças e adolescentes ainda é rotina no estado e no país. No lançamento da campanha para erradicar o trabalho infantil, o coordenador destacou os prejuízos para as crianças. Existe ainda, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, uma questão cultural forte em torno do trabalho infantil. O trabalho como uma solução, principalmente para as crianças, vamos chamar em risco social, para as crianças, para os jovens, principalmente das camadas mais pobres da sociedade. Então, tem pessoas que até hoje entendem que o trabalho infantil seria uma solução para essas crianças, e o que a gente vê é justamente o contrário. O trabalho infantil tira a possibilidade de qualificação profissional, melhor, atrapalha a questão dos estudos, tá? E essas crianças acabam ficando sem qualificação e sem possibilidades de empregos no futuro. Nos 5 primeiros meses deste ano, foram feitas 160 operações específicas de combate ao trabalho infantil. Os setores que mais empregam irregularmente crianças e adolescentes no interior do estado são lavouras de agricultura familiar, como as de batata, maçã e fumo, e as empresas calçadistas. Na capital, ainda há menores trabalhando em lixões, comércio ambulante e em afazeres domésticos. Mas os números estão diminuindo, segundo o coordenador. Em 2009, 2008, houve uma redução de 30 mil jovens retirados do trabalho. Tá? Existem ramos econômicos tradicionais que ainda persiste um pouco o trabalho infantil, o caso do ramo calçadista, economia familiar no fumo, comércio ambulante no litoral norte, colheitas em épocas de safra, como a colheita da maçã, a colheita da batata. Mas, por exemplo, o trabalho infantil já se vê uma redução nas ruas desse trabalho infantil comparado a outras cidades brasileiras. Em Porto Alegre, no centro, por exemplo, já não se vê mais tanto crianças trabalhando como ambulantes, se vê muito pouco assim nas ruas do trabalho infantil, nas esquinas, nos semáforos. Um dos principais desafios é o combate à exploração sexual das crianças e adolescentes. Nós temos todo um trabalho não só contra a violência sexual, o abuso, que é muitas vezes dentro de casa, e a exploração, para que a gente não possa ter essa vergonha que as nossas crianças de 9, de 10, 11 anos está pelas rodovias, pelas esquinas, pelas casas, muitas vezes vendendo o seu corpo por um prato de comida ou por uma pedra de crack, como nós temos enxergado dia após dia na sociedade brasileira. No Brasil, o trabalho só é permitido a partir dos 14 anos de idade. Ainda assim, na condição de aprendizado, desde que seja em escolas técnicas regularizadas de acordo com a legislação. O país se comprometeu perante a Organização Internacional do Trabalho a erradicar o trabalho infantil até 2020. Nós sabemos que apenas afastar a criança do trabalho não vai ser a única solução. Então, o que nosso trabalho de fiscalização faz também? Encaminha a criança para assistência social, conselho tutelar. Por quê? Para a criança ser integrada no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, que é constituído de uma bolsa. Então, a criança afastada, nós encaminhamos ela para a Secretaria de Assistência Social do município,
ela recebe uma bolsa, a família recebe uma bolsa para manter essa criança fora do trabalho e a criança passa a ter atividades no turno inverso da escola. O feriadão de Corpus Christi deste ano registrou o menor número de mortes no trânsito desde 2007 no estado. Do meio-dia de quarta-feira até o meio-dia de hoje, foram 15 vítimas fatais em acidentes. A Operação Viagem Segura realizou mais de 100 mil abordagens e quase 150 flagrantes de embriaguez. A fiscalização recolheu 1.800 veículos e mais de 250 carteiras de habilitação irregulares. A Secretaria de Saúde de Porto Alegre garantiu hoje que vai atender nas próximas 2 semanas os pacientes que tiveram as consultas canceladas na última sexta-feira nos postos de saúde da capital. O ponto facultativo decretado devido ao feriado de Corpus Christi prejudicou 199 pacientes que perderam os atendimentos médicos sem aviso prévio. A Secretaria de Saúde reiterou ainda que não haverá mais ponto facultativo até o final do ano. A norma da ANAC, que obriga as companhias aéreas a informar a média de atrasos e cancelamentos dos voos, entrou em vigor há 1 semana. Entretanto, muitos passageiros deixam de usar o serviço por não saberem que podem solicitar os dados. Calvin comprou passagem no balcão, mas não recebeu as informações. Não sabia disso. Para mim é uma informação nova. Pretende solicitar na próxima vez? Claro, com certeza. Para mim é interessante. A gente viaja bastante, acho que é bem interessante ter essa informação, né? Para receber as informações, os passageiros que compram bilhetes no balcão das companhias precisam solicitar ao atendente. A empresa deve divulgar o percentual de cancelamentos e atrasos iguais ou superiores a 30 minutos e os iguais e superiores a 1 hora. Entretanto, muitos passageiros ainda não sabem que têm o direito e deixam de pedir. As empresas, por sua vez, não informam os dados se o cliente não solicita. Não tive nenhum problema, porém também não recebi nenhum tipo de informação a respeito disso. Não sabia da norma. Pretende solicitar na próxima vez? Se caso necessário, solicito. Nas vendas feitas pela internet ou telefone, as companhias aéreas estão obrigadas a informar os clientes em todos os casos antes da finalização da compra, sem que ele precise solicitar os dados. O Procon Gaúcho já havia lançado esta cartilha. Aqui estão informações sobre o limite de peso nas bagagens e os direitos em caso de atraso ou cancelamento no voo. Com a nova norma, a publicação deve ser atualizada. O diretor do Procon no estado pretende fiscalizar o cumprimento da medida. Ele acredita que é fundamental o consumidor conhecer seus direitos. O consumidor tem que se apropriar desse direito, ele tem que conhecer esse direito, ele tem que exigir essa informação. E segundo, as empresas também têm que ser sensíveis a essa nova norma, no sentido de não aceitar isso como uma imposição, mas como um fator também de diferenciação no mercado. Quem comprou as passagens antes da norma entrar em vigor garante que saber as chances do voo atrasar ou ser cancelado é importante. A gente passa a ter mais condições de se programar para poder não ficar muito tempo no aeroporto também. O passageiro já fica ciente de que pode e não pode ter o atraso. A seguir, a variedade e os sabores de um dos maiores eventos gastronômicos do Rio Grande do Sul, a Suinofest. E ainda, a alta umidade toma conta do Rio Grande do Sul nos próximos dias. Nós já voltamos. Durante o mês de junho, as bibliotecas itinerantes do SESC vão percorrer Porto Alegre e cidades da região metropolitana. Até sábado, a BiblioSesc estará na Feira do Livro de Canoas. A programação completa está disponível no site do SESC.